Daqui ele sai 1 hora. Que ele vai, manda só avisar o Jabre que ele vai pegar. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos aqui no curso Ícones do Direito Preparatório para as Carreiras Jurídicas, indo para a nossa 6ª aula de Direito Penal. A primeira aula foi sobre conceito de direito penal. A segunda, a missão do direito penal. Terceira, categorias de direito penal. Quarta, fontes do direito penal. Quinta, interpretação da lei penal. E uma introdução para esta que é a 6ª aula. Esses temas não foram inseridos aleatoriamente, mas com base numa percepção de que tem aumentado cada vez mais sua incidência nos concursos para as carreiras jurídicas. Hoje, para um concurso, não basta simplesmente o conhecimento da lei, é necessário um substrato teórico, base forte no direito, as teorias, e isso nós procuramos já no início introduzir com aquelas 5 aulas, que sem dúvida alguma podem corresponder numa prova que tenha 10 ou 12 testes, pelo menos a 2 questões. Vale a pena você se cercar. Agora nós vamos falar na 6ª aula sobre o princípio da legalidade. Nós vimos até aqui toda a construção do nosso raciocínio nas aulas anteriores foi no sentido de que crime deve ser forma e conteúdo. Não existe apenas forma de crime, porque a Constituição Federal, no seu artigo 1º, redefiniu o perfil político constitucional do Estado brasileiro como de um Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, só há lugar para o direito penal democrático, para o direito penal constitucional, para o direito penal garantista. E este direito penal exige, para a existência do crime, que o crime tenha forma e conteúdo. O que significa ter forma de crime? Significa estar definido em lei como crime. E o que significa ter conteúdo de crime? Significa que não é qualquer conduta que pode ser definida na lei como crime, mas somente aquelas condutas que violem ou ameacem valores fundamentais da sociedade. Daí porque, se crime é forma e conteúdo, nas 6ª e 7ª aulas, vamos nos dedicar ao estudo da forma e do conteúdo do crime. 6ª aula, forma do crime. Princípio da legalidade. Só tem forma de crime o que estiver definido em lei como tal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, e o Código Penal, no seu artigo 1º, estatuem: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está escrito, tanto na Constituição como no Código Penal, artigo 1º. Depois você pega. Não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal. Este é o princípio da legalidade. Traduzido na consagrada fórmula em latim: nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Não há crime, não há pena sem prévia lei. Não há crime, não há pena sem prévia lei. Comigo. Pois bem, este princípio está estatuído no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. E no artigo 1º do Código Penal, este princípio chama-se princípio da legalidade. Muitos doutrinadores empregam a expressão princípio da legalidade e princípio da reserva legal como equivalentes, sinônimos. Nós concebemos uma diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade compreende reserva legal e anterioridade. A reserva legal é um dos componentes do princípio da legalidade. Portanto, o princípio da legalidade compreende reserva legal e anterioridade. Reserva legal: somente a lei pode definir crimes e cominar penas. Anterioridade: essa lei deve ser anterior ao fato. A reserva legal mais a anterioridade é que dão a legalidade. Olha aqui na expressão em latim: nullum crimen, nulla pena, sine lege. Esse é o princípio da reserva legal. Não há crime, nullum crimen, não há pena, nulla pena, sem lei. Esta é a reserva legal. E a anterioridade? A lei deve ser prévia. Portanto, podemos concluir que, vou escrever aqui para você, depois você recebe o material, tá? Presta atenção. Esse método é muito bom, acredite em mim. Fixa bem, mas fique à vontade. Legalidade igual a reserva legal somente a lei define crimes, mais anterioridade. Muito bem. Tranquilo? Ótimo. Posso apagar? Obrigado. Legalidade igual a reserva legal mais anterioridade. Qual a origem histórica deste princípio? Ah, Capês, história? Não. Uma rápida menção à origem histórica. Mas por quê? Porque cai. A origem histórica do princípio da legalidade se encontra num documento chamado Magna Carta. O nome em latim não vai cair. É Magna Carta Libertatum. E carta com CH. Não vamos nos perder nisso. Vamos ao nome que está consagrado aqui. Magna Carta,
que foi um documento de 1215, pelo rei King John Lackland, o rei João sem terra. A Magna Carta, no seu artigo 39, previa que ninguém poderia sofrer uma prisão sem que praticasse uma conduta previamente definida em lei como crime. Esse que aconteceu? Você assistiu o filme Robin Hood? O Ricardo Coração de Leão foi lutar as cruzadas e abandonou o trono da Inglaterra para o seu irmão João sem terra. Bom, no ano de 1199, na sua última batalha na França, tomou uma flechada no pescoço e morreu. E o João sem terra, que era um déspota, assumiu o trono. Os nobres toleraram, mas quando ele começou a cobrar impostos altíssimos, se rebelaram. Então ele fez um acordo e baixou a Magna Carta, dizendo, não, calma, eu só posso prender, só posso punir se tiver definido em lei a conduta como crime e autorizado uma pena de prisão. Então, neste documento, Magna Carta do rei João sem terra de 1215, é que se encontra a origem histórica do princípio da legalidade. Pois bem, só que essa Magna Carta foi um instrumento para inglês ver. Na verdade, a expressão para inglês ver veio da lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro e foi feita só para tapear a Inglaterra, que continua existindo. Né? Mas a gente pode dizer que essa, em 1215, foi uma lei para inglês ver também. Ou seja, o João sem terra deu uma tapeada ali nos nobres, falou, ó, passei uma conversa neles, fiz a Magna Carta e ficou um documento assim, sem aplicação efetiva, sem aplicação prática. De qualquer maneira, esta é a origem histórica, uma última olhada para se despedirem. Magna Carta, ano de 1215, artigo 39, rei João sem terra. Bola na rede? Tá comigo? Então segura essa. Muito tempo se passou sem que a Magna Carta fosse aplicada. Muita arbitrariedade. Na França surgiu o absolutismo monárquico da dinastia Bourbon. Luís XIV, o rei Sol, quebrou a França, o povo comendo rato em praça pública. Luís XV, só festas. Rien de tout. Luís XVI, Apremoale de Lu, Maria Antonieta, dizendo, por que não comem brioches, estão com fome? Até que veio a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, o mundo mudou. E o que era um documento que não tinha efetividade, acabou encontrando o ambiente social propício e favorável para ser aplicado. Foi então que o barão alemão Feuerbach, Paul Juan Anselmo von Feuerbach, não interessa, só isso aqui que nos interessa, Feuerbach, cravo nele não em mim, Feuerbach redescobriu a Magna Carta. E foi o Feuerbach que viu na Magna Carta o princípio da legalidade. E ele que traduziu e criou aquela expressão em latim, nullum crimen, nulla pena sine previa legem. A partir do Feuerbach é que esse princípio começou a ser aplicado. Foi uma das mais importantes garantias políticas do cidadão contra o arbítrio do poder estatal. O Estado doravante só poderá colocar as mãos sobre o cidadão se ele praticar uma conduta previamente definida em lei como crime e só poderá aplicar a pena prevista previamente nesta lei. Por isso, a partir do Feuerbach,
com a redescoberta da Magna Carta, com a redescoberta do princípio da legalidade, lá em 1215, e o Feuerbach aqui no século XIX, redescobrindo, com essa redescoberta, praticamente nasceu o direito penal. O direito penal moderno nasceu a partir daí. Aí começou a ter discussões dogmáticas sobre o direito, teorias sobre o direito, conceitos analíticos de crime, tratados de direito penal, depois que passou a ter regra. Porque antes, o que adiantava estudar o direito penal se o rei acordava e mandava matar dizendo que aquele era crime? Portanto, o Feuerbach é que redescobriu. Por que toda essa introdução? Porque já caiu num concurso quem era o pai do direito penal moderno. Carrara, Belling, Welsel, Franz von Liszt? Não. Alternativa correta, Feuerbach, o pai do direito penal moderno, aquele que redescobriu o princípio da legalidade na Magna Carta. Uma das mais importantes garantias e proteções políticas do cidadão contra o arbítrio do poder estatal. Pois bem. Com a redescoberta do princípio da legalidade, a lei penal passou a ser descritiva. Então, a lei penal, ela descreve o crime. Se a lei penal descreve o crime, isso, menino, estamos começando a nos entender na sexta aula. Se a lei penal descreve o crime, vem para mim. Os dogmáticos, os juristas, os penalistas começaram a pensar numa maneira de fazer cumprir o princípio da legalidade. Não há crime sem lei que o defina. A lei, então, tem que definir o crime. Definir o crime significa descrevê-lo detalhadamente. Se eu tenho que descrever detalhadamente, a mim incumbe desenvolver uma técnica legislativa para a descrição detalhada. E aí foi criado o tipo legal. O que é o tipo legal? Pode cravar lá. Agora vem para cá. O tipo legal é um molde. O tipo legal é um modelo criado pela lei. Este modelo criado pela lei vai conter todos os elementos de descrição da conduta. O crime vai estar definido tintim por tintim. Vai estar definido com todos os seus pormenores, com todos os seus componentes, com todos os seus elementos. Portanto, o tipo legal ou tipo penal é o modelo que descreve o crime, o modelo contido na lei. A partir da criação do tipo legal, Carl Binding com a sua teoria da norma penal, são os tipos penais, são como corpos errantes à procura de almas doentes.
Então é o molde ao qual se encaixa as descrições das condutas. Binding, como já falei em aula anterior, com a sua teoria das normas dizia, atenção agora, largue a sua caneta, olhe para a tela, olhe para mim. Carl Binding dizia, norma é todo mandamento de uma conduta normal. É norma entrar de roupa social num teatro. Não é norma entrar de calção de banho num teatro. O comportamento normal é entrar vestido socialmente. Não é norma ir à praia de paletó e gravata. É um comportamento anormal. Então, norma é todo mandamento de comportamento normal. Quais são os comportamentos normais em sociedade do ponto de vista penal? É normal não matar. É normal não furtar. É normal não difamar. É normal não estuprar. É normal não sequestrar. Então, as normas, que são os mandamentos das condutas normais, no que dizem respeito aos crimes, são proibitivas. É proibido matar, é proibido furtar, é proibido roubar, porque estes são os comportamentos normais. Enquanto a norma é proibitiva, a lei, ou seja, o tipo legal, o tipo penal, é descritivo. De maneira que aquele que subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel, faz exatamente o que está na lei. Faz exatamente o que a lei define como crime. Sua conduta se ajusta perfeitamente ao molde legal. Enquanto ele faz exatamente o que está na lei, porque a lei é descritiva, ele faz o contrário do que está na norma, porque a norma é proibitiva. O mandamento normal é proibitivo, não matar, é proibido matar. O tipo legal é descritivo, matar alguém. Se ele mata alguém, ele fez o que está descrito no tipo legal, mas fez o contrário do que a norma não matar diz. Todo tipo legal tem como seu fundamento uma norma proibitiva. O não matar é que criou o tipo, que gerou o tipo matar alguém em pena de 6 a 20 anos. O não furtar é que gerou o tipo subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Então, começou a ser criado o tipo. Posteriormente, a teoria do tipo continuou sendo desenvolvida e teve como o seu maior defensor, isso vai ser visto mais adiante, o professor, vou escrever aqui embaixo com outra cor para destacar, Ernest von Belling, que foi no seu Tratado de Direito Penal de 1906, foi quem fez o estudo mais completo até então do tipo legal. Ernest von Belling. Muito bem. Com a criação do tipo legal, com o tipo legal descritivo, definindo crimes, combinando penas, o princípio da legalidade passou a exercer na plenitude a sua função primordial: proteger o cidadão contra o arbítrio do poder estatal. Notou? A criação do tipo legal, a incriminação de uma conduta, não teve como finalidade precípua a proteção do bem jurídico. Teve como finalidade precípua a limitação do poder punitivo. A proteção do cidadão. Porque se não houvesse o tipo legal, o Estado puniria de qualquer jeito. Só que ele puniria sem nenhum limite. E com a criação do tipo legal, ele só pode punir as condutas que corresponderem
a descrição contida na lei e só poderá impor a pena prevista na lei e desde que essa lei esteja em vigor antes da prática da conduta. Então, é uma garantia do cidadão. A função primordial do tipo é a contenção do poder punitivo estatal. Evidentemente que com a incriminação se consegue também proteger aquele bem jurídico tutelado pela lei penal. Mas a criação do tipo teve esta precípua finalidade. Sua origem com João Sem Terra, ela foi criada por exigência dos barões ingleses, para diminuir o poder real. Sua redescoberta por Feuerbach, o pai do direito penal moderno, foi feita com a finalidade de proteção. Por isso, o tipo legal tem função limitativa, proteção do indivíduo. Para exercer esta proteção, o princípio da legalidade tem as seguintes exigências. Primeira exigência do princípio da legalidade. Como assim, capaz de exigências? Se o princípio da legalidade foi criado para proteger o cidadão, ele necessita de ter algumas características que permitam que ele exerça essa proteção. Quais são essas características? Quais são estas exigências? Primeira exigência do tipo legal: reserva absoluta de lei. Primeiro, de nada adiantaria criar o princípio da legalidade se qualquer portaria pudesse incriminar uma conduta. Reserva absoluta de lei. Você pode ser mais específico? Posso. Medida provisória não é lei. Não nasce no poder legislativo. Tem força de lei. Pode olhar o artigo 62, 62 da Constituição. A medida provisória não é lei. Tem força de lei. Não é lei. Tem força de lei, mas não é lei. Pode ser convertida em lei, mas não é lei. Se não é lei, não pode veicular matéria penal. Isso está expresso na Constituição. Dá uma olhada. Acabou a aula, vai lá e olha. Não pode ficar só na aula, vai lá e olha. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B. Capês, eu vou precisar decorar o artigo? Claro que você não precisa decorar o artigo. Mas você precisa saber que é uma proibição expressa da Constituição. Por quê? Porque vai cair na prova. Medida provisória não pode veicular lei por imposição sumular. Medida provisória não pode veicular matéria penal por uma decisão do Supremo, por jurisprudência pacífica do STJ, em razão de súmula vinculante. Por súmula? Não, em razão do texto expresso da Constituição. Ela proíbe que seja veiculada a medida provisória sobre matéria penal. Também, lei delegada. Lei delegada também não é. Vou passar para cá, usando espaços mais curtos, para a lousa ficar sempre curtinha. Lei delegada. O que é lei delegada? O presidente da República delega ao Congresso Nacional a tarefa de fazer leis para ele. Esperança. Constituição Federal, artigo 68, parágrafo 1º.
Desculpa, inciso 2. Lei delegada, parágrafo 1º, inciso 2. Inciso 2º. Lei delegada também não pode veicular matéria penal. Por que a lei delegada não pode veicular matéria penal? Porque a Constituição é expressa. Então, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Somente a lei, no seu sentido mais restrito, como ato nascido e aprovado no Poder Legislativo, pode descrever crimes e combinar penas. Medida provisória e lei delegada não podem e a Constituição Federal proíbe expressamente. Bom, qual outra característica, qual outra exigência para que o princípio da legalidade cumpra a sua função de proteção do cidadão? Já entendi que é reserva absoluta de lei. Medida provisória não pode, lei delegada não pode, ato regulamentar não pode, decreto não pode. Com isso, o cidadão está bem defendido. Tem que ser reserva de lei, restrita, absoluta. Fabuloso. Mas, além de exigir reserva absoluta de lei, existe uma segunda característica muito importante, chamada de taxatividade. Vem comigo. Ali? O que adianta a Constituição dizer que só a lei pode definir crime? E que essa lei é lei no sentido mais restrito da palavra? Se a lei, ao definir os crimes, pudesse fazê-lo de maneira genérica, demasiadamente abrangente. Vem comigo aqui. Aqui entre nós, um pouco mais intimista. Isso. Como, aliás, faz a lei de abuso de autoridade, né? O artigo 3º da lei de abuso de autoridade é em si só um abuso de autoridade. Porque ele define como crime de abuso de autoridade qualquer atentado à inviolabilidade de locomoção, de liberdade, qualquer atentado. É muito amplo, é muito genérico. Não é considerado inconstitucional. Mas o princípio da legalidade exige uma descrição pormenorizada, detalhada, com todos os seus elementos. Por esta razão, é que quando os tipos penais, está aqui um tipo penal, possuem, vocês vão ver mais para frente isso, mas guarde isso, quando o tipo penal possui somente elementos objetivos, ele cumpre em sua integralidade a função de proteção. O tipo ideal, o tipo penal ideal é aquele que só tem elementos objetivos. Por quê? Porque o elemento objetivo, ele é descritivo. Não há dúvida quanto à sua interpretação. Não há dúvida quanto ao seu significado. Alguém é alguém. Matar é matar. Então, não há dúvidas interpretativas. Mulher é mulher. Homem é homem. Criança é criança. Não há possibilidade de divergência. Então, como a interpretação é unívoca, todos buscam a mesma interpretação, esse tipo cumpre sua função primordial de proteção. Por isso, como é que eu vou esquecer que é no meu concurso? Os tipos penais que somente possuem elementos objetivos são chamados de tipos normais. Justamente porque a taxatividade exige a descrição detalhada. E quanto menos essa descrição for sujeita a divergências e polêmicas, maior a garantia do cidadão.
Então, se só tem elementos objetivos, que são aqueles descritivos, não vai ter muita dúvida. O tipo é considerado o tipo normal. Agora, em compensação, quando o tipo tem além dos elementos objetivos, também elementos normativos, o tipo é chamado de anormal. Pode pular. Por que o tipo é chamado de anormal? Porque aí complicou. Complicou porque um elemento normativo é aquele que já dá polêmica. Então, raptar mulher honesta, não tem mais esse tipo, mas era ótimo para explicar. Raptar mulher honesta. Bom, o que é mulher honesta? Ele raptou a mulher honesta ou não raptou a mulher honesta? Bom, depende se é um centro muito evoluído ou mais fechado, sociedade conservadora ou não. Documento, o que é documento? Coisa alheia, o que é coisa alheia? É propriedade? É posse? Então, quando entra um elemento normativo, surge uma instabilidade no tipo, porque são elementos que não são meramente descritivos. Cadeira é cadeira, mesa é mesa, caneta é caneta. São elementos que levam à polêmica, à discussão. Por esta razão, quando um tipo tiver elemento normativo, ele é chamado de tipo anormal. Claro, em tese, até violaria o princípio da taxatividade, mas a interpretação é um pouco flexível, senão você não conseguiria também exercer uma outra função do tipo, que é a de proteger o bem jurídico. Mas a taxatividade exige descrição detalhada do crime. Bom, a taxatividade, ela é incompatível se ela tolera o elemento normativo, que é polêmico, expressões vagas, imprecisas ou demasiadamente genéricas, essas não podem ser admitidas. Violam o princípio da taxatividade do tipo. Não. O saudoso professor e ministro Luiz Vicente Sernichiário ensinava que o tipo que contém expressões vagas, imprecisas, genéricas, ele é mais nocivo do que o emprego da analogia em norma incriminadora. Porque quando você aplica a analogia para incriminar uma conduta não definida em lei como crime, pelo menos você está aplicando uma lei semelhante à hipótese, uma lei que regula uma hipótese parecida. Existe o abuso, existe a inconstitucionalidade, mas pelo menos há uma possibilidade de controle, porque a lei que está sendo aplicada à hipótese não regulada por lei alguma, é uma lei que alcança uma hipótese assemelhada. Agora, quando um tipo tem uma expressão vaga, genérica, imprecisa, e você pretende, por meio de interpretação extensiva, chegar no fato, não há parâmetro. Porque a expressão genérica, imprecisa, se presta a tudo. Por isso, são inconstitucionais os tipos legais que definem condutas criminosas de maneira excessivamente aberta, excessivamente ampla. Exceção? Vem comigo. Fica com medinho, não. Exceção, crimes culposos. Como é absolutamente impossível o legislador antever todas as maneiras de culpa, ele se limita a dizer se o crime é culposo, e aí cabe ao operador do direito no caso concreto. Também é uma exceção ao princípio da taxatividade. Porque se a gente quisesse exigir a taxatividade inflexivelmente ao pé da letra, muitas agressões culposas ficariam sem previsão. Não entendi. Não,
Faz o seguinte, pega o teu caderno aí e começa a escrever todas as maneiras de se matar alguém por imprudência, negligência e imperícia. Vai escrevendo aí. E quando você esquecer de colocar alguma, saiba que essa ficou impune. Porque se você for aplicar para o crime culposo a taxatividade ao pé da letra, você não vai conseguir abarcar todas as situações. Por isso que, nas infrações penais culposas, excepciona-se a exigência de taxatividade, com a mera descrição, se o crime é culposo, pena de tanto a tanto, devendo a culpa ser analisada no caso concreto. Tá claro? Muito bem. Então, a taxatividade, emprego de analogia em norma incriminadora. Eu tenho aqui um tipo que alcança a sua conduta. E aqui eu não tenho nada. E tenho uma conduta semelhante. Como eu falei em outra aula. Põe na tela. A analogia significa aplicar o tipo penal regulador que incrimina uma conduta a uma conduta semelhante. Vamos botar aqui, em termos mais, furto, que é o artigo 155, Código Penal, artigo 155, e aqui o furto de uso, que não é nada. Eu não posso aplicar a analogia para incriminar o furto de uso, porque eu estaria violando o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. E, finalmente, eu não posso sequer usar a interpretação extensiva, porque eu estaria também ampliando perigosamente o sentido da lei. Há aqueles que entendem que não, que a interpretação extensiva em norma incriminadora é possível. Por quê? A interpretação extensiva em norma incriminadora seria possível porque o tipo está alcançando a hipótese. Ele só não está dizendo com a letra, mas ele está alcançando. Embora a interpretação extensiva admita esse comportamento, de se entender que o tipo está alcançando a lei, só que não com a letra expressa, e que a interpretação está apenas dizendo o seu real significado, a verdade é que é perigosa e inaceitável a interpretação extensiva para incriminar uma conduta. A taxatividade exige esta redução interpretativa do tipo penal. Coloque na tela, por favor, o que eu vou deixar, que é o resuminho. Deem uma última olhada aqui comigo. Vamos ler juntos. Princípio, fica aí, deixa o texto aí. Legalidade. Eu começo dizendo que isso aqui é sensível. Legalidade, reserva legal mais anterioridade. O artigo 5º, inciso 39. Tá certo? Depois eu falo da garantia fundamental contra o arbítrio. Magna Carta. E um resumo daquilo que foi visto. Corta para mim de novo. Bom, a legalidade, eu disse, é composta da reserva legal mais a anterioridade. Correto? Reserva legal mais anterioridade. Reserva legal é a descrição contida na lei. Anterioridade, a lei deve ser anterior ao fato. Repito, o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39, é composto de reserva legal, somente a lei deve descrever o crime. E anterioridade, essa lei deve ser anterior ao fato. Nós estivemos em toda essa aula fixados na reserva legal. A sua origem,
a exigência de taxatividade, a reserva absoluta de lei, mas falta analisar a segunda parte, que é a anterioridade. Só mais um minutinho da sua atenção, por favor. Então, aqui nós temos legalidade, que é o princípio que estamos estudando. A legalidade é composta pela reserva legal mais a anterioridade. Anterioridade. Então, como é que foi a estrutura dessa aula? Deixa só ali, não se preocupa comigo, deixa o texto. Aqui nós falamos a origem histórica, Magna Carta, João Sem Terra, Feuerbach, introdução, pai do direito penal moderno, introduziu o princípio da legalidade. E aí dividimos a legalidade em reserva legal e anterioridade. Ao tratar da reserva legal, falamos da reserva absoluta de lei e falamos também da taxatividade, da proibição de analogia. E agora a anterioridade. Não basta que a lei descreva o crime e comine a pena. Essa lei deve ser anterior ao fato. Por essa razão, nós vamos concluir o estudo do princípio da legalidade na próxima aula, em que analisaremos a anterioridade. E a anterioridade nada mais é do que a aplicação da lei penal no tempo. Até a próxima aula. Até lá.